Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sempre lutei pela vida. Eu respeito a vida. Eu amo a vida. E justamente por respeitá-la e amá-la, você não pode imaginar o quanto que eu estava feliz. Afinal de contas, eu trouxe o meu James, o meu milagrinho. Eu trouxe o meu James para casa. Meu James estava em casa com todas as dificuldades, mas aquela ajuda da irmã Sônia foi tão importante. Ela pagou a conta da luz, a conta da água da minha casa. Fez aquela compra para dentro da minha casa. Era um recomeço. E eu cheguei com ele em casa quando ele estava pesando 1,9 kg. Sim, porque os médicos haviam dito que ele só sairia do hospital com 2 quilos. Eu consegui, com a ajuda de uma enfermeira, a convencer o médico-chefe de trazê-lo com 1,9 kg. Eu sempre lutei pela vida. Eu sempre respeitei a vida. Agora, não bastava trazê-lo de um hospital para casa com 1,9 kg. Já que eu lutava pela vida, eu teria que lutar agora pela vida daquele serzinho. Ele tão pequenininho. Só que eu sabia que nessa luta eu estaria sozinha, porque o meu marido, o pai do James, era o famoso zero à esquerda. E aí, para complicar, porque ele nasceu, imagine, com 1 quilo. Ele nasceu com 1 quilo, ele nasceu com os pulmõezinhos bem verdes. Não estavam totalmente formados e ele haveria de sofrer sequelas desse pulmão, assim, imaturo. E o que aconteceu foi que ele pegou aquela crise de bronquite, desde muito pequenininho. Foi um caos aquela crise de bronquite, aqueles problemas respiratórios com o meu James, o meu milagrinho, tão pequenininho. Eu gastava o que tinha e o que eu não tinha para resolver aquele problema de bronquite do James. Quantas vezes eu comprava com muita dificuldade o remédio do meu menino. E esse remédio depois tinha consequência do próprio uso dele. As alergias. Aí eu tinha que comprar outro. Esse remédio não deu certo, mãe. Você vai ter que trocar. Você vai ter que comprar esse outro. E mais dinheiro. Quantas vezes eu ficava com o James dentro de um pronto-socorro, dormindo numa cadeira de plástico. Às vezes, ficava por dias e dias seguidos. Houve um momento que eu fiquei por 7 dias, levando para o hospital as minhas peças íntimas
e me banhando no lavatório do banheiro. Era ali que eu fazia a minha higiene pessoal, para poder estar ao lado do meu James, e tudo na minha luta em nome da vida. Eu tinha que, às vezes e muitas vezes, como eu lavava a minha própria roupa íntima, lá mesmo no lavatório do banheiro, quantas vezes eu tinha que vesti-las molhadas. Olha, não foi fácil, não foi nada fácil. Eu começava a trabalhar em triplo, sempre com o objetivo da vida, de salvar o meu James. A bronquite dele atacava e eu tinha que sair do meu serviço, porque eu já tinha meu emprego, meu trabalho, então eu tinha que sair correndo do trabalho para socorrê-lo, tudo comigo. Tudo era eu quem fazia. Nessa época, eu contei também, você sabe que sempre cruza o nosso caminho alguém para ajudar. E nessa época, eu contei com a ajuda de uma família maravilhosa. A família Bade, eu faço questão de citar aqui. A família Bade, que era a Cida, a melhor amiga que eu tive na minha vida, o seu marido, o Moacir, os filhos, Reginaldo, Fabiana, inclusive a Fabiana, madrinha do meu James, a Silvana, o Rogério. Paulinho, eu coloco em letras garrafais, eles me ajudaram muito, mas muito com meu filho. Eles cuidavam dele para que eu pudesse trabalhar, eles davam amor, davam carinho. A primeira vez que o James, ele falou mamãe, foi para a madrinha dele. Eu sei que alguém fala assim, mas você não ficou com raiva, não? Não fiquei. Não ficou com raiva? Não fiquei. De jeito nenhum. Porque ele disse para a madrinha dele. Ele passava o dia inteirinho com eles. Quando ele a chamou de mamãe, a madrinha deles, a Fabiana, ela se derramou em lágrimas. Ela ficou extremamente emocionada. Era um amor muito grande entre eles. Quando, sabe aquele dia, aquela maratona que eu passei 7 dias no pronto-socorro com o James, a minha amada amiga Cida ficou cuidando dos outros filhos meus, o Jonathan e a Jennifer, lá na minha casa. Até minha roupa ela lavou. Gente, na minha luta eu sou obrigado a reconhecer essa família Bade, que tanto me ajudou. Essas grandes amigas, esses grandes amigos. Essa grande amiga nos deixou na noite de Natal de 2019. Nossa, que dor punjante, que dor doída. Eu não consegui nem olhar a minha amiga dentro do caixão, porque era muito doloroso. A partida dela mexeu demais comigo, sabe? E na verdade aconteceu em 2019, mas mexe comigo até nos dias atuais. Mas, voltando ao assunto do meu milagrinho, o meu James, aquele que era a motivação pela minha luta, da minha luta pela vida. E seguimos lutando contra a bronquite dele até os 4 anos de idade dele. Você acredita que com 4 anos de idade a bronquite dele passou? Aí meu James embalou, porque ele foi crescendo saudável, arteiro, nossa, aqui um particular, arteiro que só ele. O James, ele era tão arteiro que ele chegou a ser expulso da creche, da escolinha e até de escola. Ele era hiperativo, ele não parava um minuto. Eu nem acreditava que aquele ser tinha nascido com 1 quilo. Ele era hiperativo. Ele não parava um minuto, ele não tinha sono. O menino não se cansava. Sabe aquela vontade que a pessoa tem de viver, de lutar, de viver, de participar da vida? Alguém falou, não dá, ele é muito ativo, ele é hiperativo. E eu fui atrás de tratamento, porque era muita reclamação por parte do pessoal da escola. Era difícil segurar o James.
Só tem um detalhe. O meu James, ele era arteiro, mas não era malvado. Ele nunca fez mal para ninguém. Ao contrário, tirava dele para ajudar o próximo. Um coração que não cabia no seu peito. Um sorriso largo, espontâneo. Onde o James chegava, ele fazia amizade. Ele tinha facilidade para isso. Ele tinha facilidade na sua comunicação. Ah, meu James, sabe o que ele queria ser? E eu me orgulhava dele ter esse desejo. Ele queria ser pastor. Ele queria ser pastor. O meu milagrinho, ele que era fruto de um milagre, de repente ele começa a manifestar desde menino. Ô mãe, eu quero pregar, mãe, a palavra de Deus. Eu quero ser pastor. É mesmo, filho? Então, tomara que ocorra, tomara que você seja. E ele vivia, a partir dali, nos montes, em vigília. Ele entrava nas favelas. Ele era realmente aquele que queria pregar a palavra do Cristo. Porque ele queria nos lugares mais humildes. Aonde ele dizia, é ali, mãe, que precisam ouvir de Jesus. É ali. Então ele entrava nas favelas para poder pregar o evangelho. Ele tinha pressa, sabe? Ele tinha pressa naquilo que ele fazia. Ele sempre foi assim. E digo uma coisa, pregando nas favelas, nos becos da vida, ele começou a ganhar muitas almas para Jesus. Começou a ganhar muitas almas para Jesus. Ele começou a tirar jovens das drogas, do álcool. Ele começou a restituir famílias. Um coração de manteiga, de tão mole que era. Paulinho, ele só batia de frente comigo, sabe? Quando ele achava que eu estava contra ele, assim, em alguma coisa. Mas no fundo, ele sempre carinhoso e cedia. O meu James, eu sou obrigado a admitir, não tinha juízo, assim, ele era ateiro. E eu tinha, sabe, que ficar vigiando, assim, o tempo todo as condutas dele. Porque eu sabia que ele não fazia por mal, embora aquilo não fosse às vezes correto, mas ele fazia em nome do amor. Ele sempre estava aproveitando alguma arte, fazendo alguma arte, colocou... Eu dou risada agora, mas ele colocou fogo no carro do vizinho, ele quebrava a vidraça dos vizinhos, ele pegava cadeado aberto de um portão e colocava noutra casa. Os vizinhos ficavam doidos com ele, querendo sair de suas casas, e como iam sair se ele tinha colocado o cadeado? Ele não podia encontrar um cadeado aberto que ele fazia esse tipo de brincadeira. Eu cheguei a levar o James para tratamento, mas os médicos diziam, não, é normal, é coisa de menino. Ou é coisa, entre aspas, de moleque. Fez alguns exames e chegaram à conclusão de que realmente o James tinha TDAH. É aquela coisa da hiperatividade. E assim, fui seguindo com ele, e ele comigo. E ele aprontando as suas artes. E eu, por várias e várias vezes, eu ia buscar ele no conselho tutelar, você acredita? Ele inventava cada história e convencia qualquer pessoa. Ele tinha um poder de persuasão, um poder de convencimento incrível. Meu amigo Paulinho, eu te confesso que eu tive que ter muita paciência com o meu James até os 11 anos de idade dele. Até os 11 anos, ele aprontou demais. Depois disso, eu não conseguia mais controlar. Ele aprontava, eu batia nele, às vezes ele me tirava do sério, de um jeito que eu até chorava. Você sabe, mãe é assim, tinha uma hora que ele me tirava tanto do sério que o meu emocional ficava muito abalado e eu chorava. Sempre mentindo para se justificar. Não ia bem na escola, embora ele fosse
extremamente inteligente. Eu combinei com ele que eu não iria obrigá-lo a trabalhar, porém ele tinha que se dedicar aos estudos. Eu disse a ele que ele só iria trabalhar quando ele terminasse os estudos. Afinal, ele não parava em nenhum emprego mesmo. Com essa nossa combinação, ele, todo ano, faltando 2 meses para encerrar o ano letivo, ele saía da escola, abandonava os estudos. Afinal, se ele concluísse os estudos, teria que trabalhar. Será que era isso? Eu acho que sim. Eu me entristecia com tudo isso, porque ele me prometia que ia se formar, servir o exército, ter um bom emprego na área de tecnologia da informação, e ele tinha capacidade para tal, o cérebro dele hiper privilegiado. E por isso tudo, a nossa relação era difícil, turbulenta. Ele me prometia várias coisas, só que não cumpria, e eu vivia frustrada, decepcionada até. Eu não queria que ele crescesse por mim, mas por ele próprio. Eu dizia a ele que eu não era eterna. James, a mãe não é eterna, e eu temo pelo seu futuro. Eu depositei tudo no meu James, tendo em vista que o seu irmão mais velho não quis terminar os estudos, e o pior, o irmão dele mais velho entrou para o mundo do crime. Hoje, esse irmão mais velho tem 29 anos, 6 filhos, e não dá assistência para nenhum. A minha filha, a Jennifer, ela também não terminou os estudos. Aos 17 anos, fugiu com o primeiro namorado, um cara usuário de drogas na época. Ela não sabia. Ela o conheceu no ambiente da igreja. Achou que fosse gente boa. Com ele, Jennifer teve várias idas e vindas. E com isso, acabou tendo 3 filhos. Está à espera do 4º filho agora. Hoje, ela e as crianças moram comigo. Está separada de novo. Por causa dos caminhos escolhidos pelos mais velhos, eu temia também pelo futuro do James. Tinha medo que ele tomasse os irmãos como exemplo, e não a mim. Eu que sempre fui uma batalhadora e pela vida. E sendo assim, para cuidar mais dele, eu pegava mais no pé do James. Eu queria controlar mais as suas amizades. Eu ia com frequência à escola dele. Eu não deixava ele solto. Eu morria de medo dele se envolver com o mundo do crime. Esse era o meu maior medo. Eu tinha uma ligação muito forte com o meu James. Também lutei desde o nascimento dele, quando ele nasceu com 1 quilo. Foi luta pura. Eu não sei porquê, mas eu tinha um medo doentio de perdê-lo, sabe? Era como que se Deus falasse assim comigo: puxa, Oléia, você já fez tanto por ele. Ele nasceu com 1 quilo. Você lutou tanto por ele. Você não vai perdê-lo agora. Verdade, eu tinha um medo de perdê-lo. Eu não sei explicar, mas se eu ligasse no celular dele e ele não atendesse ou caísse na caixa postal, pronto, já era motivo para eu sair pelas ruas procurando e chorando, e só parava quando eu o via. Bom, o meu James adorava ir para a igreja. Isso sim. Será que ele ia ser pastor? Ele dizia: mãe, eu vou ser pastor. Será? Será que ele vai conseguir chegar lá? Tomara a Deus. Ele ia para o monte de consagração, fazia as vigílias. Ele mergulhava de cabeça na coisa da religião, da pregação. E tinha um coração que não cabia no peito. Ajudava todo mundo. O meu James só aparentava ter problemas comigo. Isso porque eu cobrava dele. Eu sempre cobrava. Oh, mãe, a senhora não me dá um tempo. Está sempre pegando no meu pé e me cobrando. Sim, tem que ser assim, meu filho. Você precisa ser cobrado para melhorar. Tem que ser assim.
mas ele via muitas vezes isso como coisa ruim. Ele sempre achava que eu estava, na verdade, contra ele, e na verdade eu estava a favor dele. O tempo foi passando, meu James começou a namorar. Será que agora ele se acalma mais? Começou a namorar. Ele namorou por 1 ano e 7 meses uma menina, e você tinha de ver como ele tratava essa menina. Você tinha que ver como ele tratava. Ele tratava essa menina como se ela fosse uma verdadeira rainha. 1 ano e 7 meses. Foi o tempo que durou. O namoro não deu certo. Ele ficou um tempo sozinho. E depois de um tempo, aí ele se apaixona por uma moça lá da igreja. Eu não sei porquê, mas sabe quando você tem assim a certeza de que, puxa, se conheceu a pessoa no ambiente da igreja, é mais de meio caminho andado. É assim que a gente acredita. A outra que ele namorou 1 ano e 7 meses, que ele tratava como rainha, não era da igreja. Essa é da igreja. Essa moça é da igreja. Tomara a Deus que dê certo. Só que ela era da igreja, sim. Só que essa moça, ela, quando conheceu James lá na igreja, ela conheceu James como amiga, porque ela tinha outro namorado da igreja também. Entendeu? O James conheceu essa moça na igreja, sim, mas aquela coisa da amizade. Ela já tinha um outro namorado. E aí, os frequentadores da igreja, membros da igreja, diziam que Deus estava moldando essa moça para o James. E ele acreditava piamente nisso. E isso se tornava ainda mais forte do que ele. Ele sentia que era ela. Era ela, a enviada de Deus para a vida dele. E eu, que frequentava a mesma igreja, eu era da mesma igreja, eu ficava observando aquilo de perto. Eu ficava observando de perto a frequência naquela igreja. Eu comecei a ver dentro da igreja. Eu fui conhecer então a moça que todo mundo dizia que estava sendo moldada por Deus para ser a mulher perfeita para o James. Só que quando eu conheci a moça, eu não gostei do que eu vi. Porque na verdade eu vi várias coisas erradas dentro mesmo da igreja. Sabe, Paulinho, eu venho de uma doutrina assembleana, quer dizer, a doutrina da Assembleia de Deus. É uma doutrina rígida, séria, sabe? E muito boa de passagem. Diga-se de passagem, é uma doutrina muito boa. Eu conheço a palavra de Deus. Só que nessa igreja agora que eu estou frequentando e de onde é a moça, não combinava muito com aquilo que eu tinha aprendido dentro da Assembleia. Nessa igreja, sei lá, eu via muitas coisas erradas. Por exemplo, o marido da pastora que subiu ao altar com ela para ministrar a palavra de Deus, ele vivia desviando-se. A gente sabia que ele bebia cerveja, não é uma coisa que Deus aprova. Acabava se envolvendo com outras. E assim que voltava para casa, ele estava de novo pregando,
Isso era uma das coisas que me irritava, sabe? Eu não aprovava muito. E depois, lá havia muitas outras bagunças. Aquela coisa da profecia. De repente eu vi uma pessoa de uma conduta que eu não aprovava, entregando profecia. Eu não gostava. Amigo, eu quero que fique bem claro aqui que eu não sou uma pessoa preconceituosa. Não sou, não. Mas acontece que eu vinha de uma doutrina rígida da Assembleia. E naquela nova igreja, que agora eu frequentava e onde meu filho tinha conhecido aquela moça, não combinava com aquilo que eu tinha aprendido. Não combinava. Então, às vezes, eu não me sentia muito bem. Por várias vezes, eu tinha apontado até essas coisas erradas para a própria pastora. Mas ela parecia não me ouvir. Calma, você está sendo preconceituosa. Não era isso. Eu, na verdade, queria apenas observar as coisas que eu via errado. Ela não dava ouvidos a mim. E a coisa foi seguindo assim. O meu James, o meu filho, ele continuou firme na igreja. E ele, naquela coisa de, mãe, eu quero ser pastor, ele começou a trazer várias almas para aquela igreja. Ele começava lá na rua a fazer o seu trabalho. Uma pessoa que jamais tinha entrado numa igreja, de repente ele fazia aí pela primeira vez. Ele começou a trazer as pessoas para dentro da igreja. Então eu percebi que o meu filho, ele estava gostando da igreja. Só que ele fazia tudo aquilo para agradar a nova namorada. Ele tinha veneração pela nova namorada. O meu James, ele defendia aquela igreja porque ela era frequentadora de lá. Porque a família dela também ia. E ele fazia de tudo para agradá-la. Eu fui percebendo, eu fui notando que ele foi ficando obcecado pela nova namorada, pela tal moça. Só que quando ele vai ficando obcecado, eu já disse a você que eles tinham se conhecido na amizade, que ela namorava outra pessoa. Portanto, ela era comprometida. E eu sabia disso. Era mais uma coisa errada dentro da igreja. Então eu orientei o meu filho. Olha, filho, você quer ser um pastor. Eu sei que você luta trazendo almas para dentro da igreja. Só que essa moça, por quem você está apaixonado, eu compreendo, não é correto, sabe, filho? Ela tem namorado, ela é comprometida com outro. E, sabe, eu vejo tantas outras moças livres, desimpedidas, assim como você, James. Você é livre, desimpedido. Filho, a mãe não quer o teu mal, mas a mãe também não quer o mal de ninguém. Você observa que ficando com essa moça, da forma como vocês estão ficando, eu sei que você faz isso por amor, mas será que você não está pisando o coração desse rapaz? Cuidado, filho, com aquilo que a gente faz. Ele parecia me ouvir. O James parecia me escutar, mas entrava por um ouvido, saía pelo outro, porque a paixão dele pela moça era maior. E a igreja, os membros da igreja davam a maior força para ele. Vai, é você. Ela está sendo moldada por Deus para ficar com você. É uma questão de tempo. Ela vai terminar com o outro rapaz. Ela vai terminar. Ela já sabe quem ela quer, e quem ela quer é você. E o meu James, ele esperava que isso acontecesse, só que isso vai gerando uma ansiedade.
Isso vai gerando uma ansiedade. E você sabe que a ansiedade não é uma coisa positiva, porque começa a gerar depressão na frustração da ansiedade. O meu James foi ficando deprimido, porque se alguém dizia, é promessa de Deus essa moça na tua vida. As pessoas diziam, olha James, essa moça, você não perca a fé, ela é promessa de Deus na sua vida. Você está entendendo? Continua lutando. Lógico, ela vai ficar com você. Ela te ama, é uma questão de tempo. E aí o James vai esperando, vai criando aquela expectativa que vai virando ansiedade, expectativas frustradas, vai gerando uma depressão. Porque a promessa de Deus estava demorando a se cumprir. Um certo dia, uma moça que congregou com ele na igreja batista fez uma visita à atual igreja do James, convidada por ele. Ficaram felizes de se reencontrar, mantiveram contato. Essa moça incluía inclusive o James em alguns passeios para distraí-lo, porque ela já estava a par da situação, que ele estava se envolvendo com uma moça que estava compromissada com outra pessoa. Então essa moça tentou, sabe, tirar ele desse foco, chamar a atenção dele para outras coisas. O James começou a frequentar a casa dessa moça, e ela de vez em quando vinha aqui na minha casa. Até que um dia o James me disse que estava namorando essa moça. Puxa, também não gostei. Também não gostei, não foi uma boa informação. Afinal de contas, o que ele queria? A moça da igreja? A promessa de Deus? Ou ele queria essa outra agora? Eu vi que o meu filho estava perdido, sabe? Perdido. E eu também não gostava do comportamento dessa segunda moça. Não foi uma coisa que me deixou feliz. Aí ele disse que, mãe, pelo menos ela me faz bem. Fica tranquila. Pelo menos ela me faz bem. Se é verdade que ela bebe, que ela fuma, a senhora fica tranquila. Eu não vou beber nem fumar. Eu não vou desagradar a Deus. Fica sossegada, viu, mãe? Fazer o quê? A gente luta por um filho, mesmo quando ele nasce com 1 quilo. Mas a gente não manda na vida deles, né? O namoro seguia com essa moça com sucesso. Evoluiu para um noivado relâmpago. Nesse noivado relâmpago chegaram a marcar casamento. Filho, mas você não acha que está tudo acontecendo muito rápido na sua vida? Mãe, as coisas são assim. Eu conversei com ele. Filho, as coisas não são assim, não. Está indo muito rápido. E olha para você, James. Você tem muita pressa, você é muito afoito. Você está com 19 anos, filho. 19. Sabe, é tempo de você conhecer, é tempo de você descobrir, é tempo de você namorar. Tudo na vida tem o seu tempo. É como diz a Bíblia, naquele texto lindo em Eclesiastes. Tudo na vida tem o seu momento, a sua hora. 19 anos é muito cedo. Não, mãe. Não, mãe, é melhor casar logo. Sabe por quê, mãe? Assim a gente não cai em pecado, né? Se a gente casa cedo, o risco de cometer pecados é menor. Oh, James, quem sou eu para te convencer do contrário? Mas você precisa me ouvir. Eu acho, filho, que você está se precipitando. As coisas chegaram até esse ponto numa velocidade, você foi de 0 a 100, numa velocidade fantástica, incrível. Uma tarde,
ele me ligou e disse: se arrume, mãe, se arrume, que eu e a minha noiva e a minha sogra, nós vamos passar aí. Nós vamos passar aí para te buscar. Aqui? Nós vamos passar aí para te pegar, mãe. Se arruma aí. E eu perguntei: mas filho, mas você não me avisou? Mãe, é uma surpresa. É uma surpresa, tá? Eu, minha noiva e minha sogra vamos passar aí para te pegar. Eles chegaram naquele tempo previsto. Ele me deu 20 minutos. Chegaram. Aí entrei no carro com era ele mais a sogra e a noiva, os três, né? Chegamos num lugar lindo, com um gramado lindo, algumas árvores, um salão enorme de eventos. Que foi, filho? Que lugar bonito é esse? Ô mãe, a surpresa é a seguinte: eu vim com a minha noiva e com a minha sogra. Hoje nós vamos fechar os detalhes da festa do meu casamento, mãe. Meu casamento, mãe. A festa do meu casamento. Vai! Cadê aquele sorriso, mãe? Levei um susto. Eu levei um susto. Eu até usei aquela frase assim: já? Gente, 19 anos. A idade dele, 19 anos, e tinha sido tudo tão rápido com a moça. Já. Ô mãe, eu quero me casar. Nos sentamos num lugar. Ele disse que iríamos provar alguns docinhos, salgadinhos. Ia ser ali a festa do casamento. Alguém haverá de dizer assim: ô Léa, mas será que você não está com ciúme? Não. Gente, 19 anos. 19 anos. Estava estranho tudo aquilo, sabe? Muito rápido. E na medida em que o tempo vai passando, chega a informação de que ele não estava mais tão feliz não com ela. Ela começou a traí-lo. Que era tudo precipitado. Aí. Ela começou a trair o James. Só que, por sua vez, ele não conseguia romper o relacionamento. Ele era traído, mas não conseguia romper, porque ele amava muito. Então, sabedora de que ela o amava muito, ela começou a maltratá-lo. E ele começou a se ferir. Do ponto de vista sentimental, sim, começou a se ferir. Do ponto de vista físico, também. Ele vai provocando nele ferimento, sabe? Filho, você precisa de uma ajuda psicológica. Eu vou te levar num psicólogo. Ele passou a ter acompanhamento psicológico. Esse psicólogo, por sua vez, falou: olha, você, James, pode fazer as terapias comigo, mas eu vou te indicar um psiquiatra. Você precisa de um médico psiquiatra, porque você está com traços de depressão. Sem contar que a depressão te leva a ter pressão alta. Você precisa se medicar. Ele chegou aí nesse psiquiatra, eu fui com ele. Ele fez tratamento, depois ele não queria mais voltar e ele se automedicava. E na verdade, é que eu fui notando que ele só piorava.
Paulinho, eu fui vendo que o James, ele estava sofrendo tanto por amor por aquela moça, que ele vai se acabando em sofrimento diante dos meus olhos. Eu, uma mulher de fé, eu orava e pedia para Deus que abrisse os olhos dele. Ele só piorava. Os ferimentos que ele fazia em si próprio, ele se cortava. E eu socorria. Ele passava às vezes a noite no pronto-socorro e eu lá com ele. Passava a noite com ele no PS. E de lá, muitas vezes, do próprio PS eu ia para o trabalho. Eu tinha que ir para o trabalho. No dia seguinte, o PS me ligava para eu ir buscá-lo. Lembrando que eram 3 horas de trajeto. Eu pedia para o meu irmão ou minha cunhada, que moravam no mesmo quintal que eu, buscá-lo. E quando eles não podiam, eu tinha que sair do serviço mais cedo. Eu mesma ia lá para apanhá-lo. E assim não foi uma vez nem duas, inúmeras vezes. No dia 8 de dezembro de 2020, me ligaram mais uma vez para eu ir urgente ao PS, porque meu James havia se cortado e ele havia enfiado uma caneta no braço dele. Já fui chorando. 3 horas depois cheguei lá, sofrendo pela estrada. 3 horas depois eu cheguei lá. Quando eu entrei, eu vi o meu James na maca e eu caí de joelho chorando. Foi uma cena muito triste. Ele estava de fralda, todo amarrado na maca, falando coisas completamente sem sentidos, desorientado. Eu olhei para ele chorando e perguntei por que ele estava fazendo aquilo comigo. Ele pedia perdão, dizia que eu não merecia isso, que eu sempre fui pai e mãe na vida dele. Era ele que não prestava. Era ele que se dizia se sentir um lixo, que eu não merecia passar por tudo que ele vinha fazendo, e que ele entendia o fato de eu não amá-lo mais. Filho, olha, se eu não te amasse, se eu não te amasse da maneira mais grandiosa e valorosa do mundo, eu não estaria aqui com você. Você tem 20 anos, acabou de completar 20 anos. E eu te amo há 20 anos e 6 meses, que foi o tempo que você ficou na minha barriga. Eu te amo desde o dia que o seu coraçãozinho bateu no meu ventre. Ficava ali do lado dele, dando-lhe força, até que o PS o liberasse. Ainda de joelho chorando, eu falei para ele: filho, eu não sei mais o que fazer por você, embora tudo que eu faça seja por amor. Mas, na verdade, nada do que eu faço, apesar de eu fazer tudo por amor, nada do que eu faço resolve. Então, olha, eu queria que você escutasse uma coisa que eu vou dizer diante de você. Fala, mãe. Você sabe que eu sou uma mulher de fé em Deus, né? Sei. Então, a partir de hoje, eu te entrego para Deus. Porque eu não sei mais o que eu fazer. Eu não sei mais o que fazer com você. Deus sabe. Se vira com Deus, tá? Porque eu já não durmo, eu já não me alimento, eu já não trabalho direito. Então, a partir de agora é você com Deus. Você me entende? Te entendo, mãe. A partir de agora é você com Deus, porque lutei tanto por você. Tanto.
você completa 20 anos. Isso tudo foi num dia 8. No dia seguinte ele voltou para casa. Como mais uma vez eu estava longe, eu pedi para o meu filho mais velho buscá-lo. E recomendei, não deixe ele sozinho. E assim foi feito até que eu chegasse. Passou o dia 9, chegamos ao dia 10 de dezembro de 2020. Então ele chegou em mim, isso no dia 10 de dezembro de 2020. Ele chegou em mim e disse que ele ia na festa de 15 anos da irmã da noiva. Quer dizer, eu vou falar noiva para que vocês entendam. Da irmã da sujeita. Ele ia na festa de 15 anos da irmã dela. Eu não gostei. Mas a minha palavra não seria ouvida mesmo. Então ela mandou ele ir de terno preto, porque a festa de 15 anos ela traje a rigor. A festa de 15 anos ela traje a rigor. Então, olha, você tem que vir a rigor, tá? Com terno preto, ele separou a roupa, sapatos, tudo ok. Quando eu saí para trabalhar no dia 10 de dezembro de 2020, o mediquei, porque ele tinha que tomar os remédios dele, saí às 5h30 da manhã. E ele ficou combinado. Naquele dia, ele iria na festa de 15 anos da irmã da sua noiva. E é exatamente aqui, neste momento, que eu vou interromper o segundo capítulo dessa história. Porque vocês vão saber tudo o que aconteceu nesta festa de 15 anos da irmã da noiva dele. Se você está gostando da minha história, aproveita, curta, manda o teu joinha, manifeste-se. Aproveita e manda também o seu comentário. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa, gesto simples para você, mas tão importante para o canal. E se sobrar gentileza, aproveita e mande um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa. Amanhã, o complemento dessa carta, dessa história, do milagrinho. James, na vida da Leia, o milagrinho, um menino que nasceu com 1 quilo e por quem ela lutou a vida inteira para que ele fosse feliz, para que ele tivesse vida e fosse feliz.